fazer mudança da frota, tirar alguns carros novos para colocar uns carros com maior tempo de uso, e outra está com processo de recuperação judicial. Dentro desse processo, aconteceram isso aí, que foi retirado já anteriormente, diz que os carros iam fazer recal na cidade de São Paulo, dado declaração, inclusive, pelo secretário, e esses carros não retornaram. Quando foi agora, tiraram mais 10 carros de cada empresa. Nós tomamos conhecimento que era um ajuste que estava sendo feito, porque não iam explorar mais os distritos. Os distritos seriam explorados pelo sistema STEPAC, certo? Nós precisamos desse esclarecimento para que cada vereador possa mostrar aos passageiros, aos usuários do sistema, de que essa redução está se dando em função disso, certo? Nós estamos solicitando, é isso que nós queremos ter a resposta, tanto do secretário como da própria empresa, para que tire essas dúvidas que existem. Então, nós fizemos o requerimento solicitando esses esclarecimentos do poder público. Quem autorizou a redução da frota das empresas Rosa e São João no período de 2019, as empresas Rosa e São João estão cumprindo o que determina no edital de licitação. É apenas isso que nós estamos pedindo, e espero e conto com os colegas pela aprovação do requerimento. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Fabiano Davan, logo em seguida, o vereador Edivaldo. Vereador João Bilio também falar em votação. Edivaldo, depois João Bilio. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, internautas, pessoal da galeria, da imprensa, pessoal que ouve na manhã de hoje. Senhor presidente, eu sou favorável ao projeto do nosso amigo Nery e posso aqui estar falando em relação a um sistema que, infelizmente, está longe de dar certo. Venho procurando diversas vezes o secretário de transporte e falando com ele. Não adianta, por enquanto, tirar a frota, enquanto não foi solucionado o problema das vans. Fiz parte do transporte alternativo, aonde se reduz uma frota de 220 carros para 105 carros, e até hoje não foi formado esses carros nas zonas rurais. Vou dar exemplo do distrito de Humildes, onde tinha 35 carros, hoje reduziu para 20 veículos, aonde a justificativa é que hoje tem micro-ônibus. Agora, micro-ônibus que leva provavelmente quase 1h30 para chegar em Feira de Santana, onde a gente fazia o trajeto com a van, que fazia mais ou menos 30 minutos. Então, o primeiro passo é procurar logo ver a possibilidade de colocar os cartões, que já foi dito aqui por diversos vereadores e colegas, os cartões que foram dados ao servidor público, e aonde necessita desse transporte para viajar com o cartão que foi dado aos servidores. Isso é uma pauta que tem que ser discutida, não simplesmente tirar o transporte, não avisar a comunidade, os distritos sofrendo com essa situação. A comunidade tem razão de poder estar se expressando. Ontem eu não pude aqui estar defendendo o distrito como povo. Aqui meu colega vereador Zé Curuca se expressou ontem, eu tive que ir em Salvador, não pude me expressar. Hoje eu deixei a paz de poder estar aqui também, Zé Curuca, ser favorável ao nosso amigo vereador Carlito do Peixe, que também falou. Eu acho que Lulinha, então tem que se ver logo o que vai ser feito com o transporte, porque não vai dar certo. Já venho falando diversas vezes. Eu trabalhei 22 anos e sei. Não vai tirar o transporte que já vem há anos servindo o povo, através tem os idosos, tem os estudantes, tem os cadeirantes, aonde o transporte de vans ainda não está praticamente resolvendo esse problema. Eu falo porque eu trabalhei e sei a dificuldade que é para essas pessoas trafegarem com esses carros. Então, para isso, tem que ter o cartão, em primeiro lugar, tem que ter o cartão nas vans, a bilheteria eletrônica, onde essas pessoas vão poder utilizar do transporte. Tem que ter também o equipamento para carregar os cadeirantes. Tem que ter também a possibilidade de ter fiscalizações com esses veículos, onde entra os idosos, onde entra as meias passagens. Então, tem que ser resolvido. O primeiro passo é esse aí. Não simplesmente tirar os ônibus, não avisar a comunidade, e a gente está aqui sofrendo com
as críticas da população e eles têm o direito de reivindicar sim. Não só a empresa vir tirar o transporte e não dar atenção à comunidade. Desde quando, eu acho que a obrigação dela, o próprio secretário tem que vir se expressar aqui na Câmara, marcar reuniões nas comunidades e passar a situação. É isso que eu penso e estou aqui, Nery, para ser favorável ao seu projeto. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador Edivaldo, logo em seguida João Belilio. Senhor presidente, o requerimento do vereador Alberto Nelo diz assim: por ter perdido mais de 2 milhões de passageiros no ano passado, como também em razão do aumento de motociclista e do serviço de transporte por aplicativo, o contrato foi firmado para a operação do transporte público. Não está sendo cumprido, gerando prejuízo para toda a população, como o atraso dos horários, superlotações dos veículos, principalmente em período do grande movimento. Também pode estar sendo prejudicado os trabalhadores rodoviários, pode estar sendo prejudicado, não, está sendo prejudicado. Na medida que a redução da frota poderá implicar na dispensa de vários trabalhadores rodoviários. Senhor presidente, o transporte público em Feira de Santana está pagando, ou vivendo ou comendo o seu próprio veneno. Porque o transporte público em Feira de Santana, eles não cumprem o horário que é determinado pelo município, deixam vago no horário para a população, e a população, não tendo outra alternativa, a população faz o quê? Pega ligeirinho, vai comprar, se virar para comprar uma moto para viver de moto, porque o transporte não cumpre a sua obrigação no original. Busca o horário alternativo do sistema alternativo, aí a população fica vendo navio, e agora a empresa diz assim: eu não suporto mais, vou ter que entregar o sistema porque eu não estou tendo renda. Não está tendo renda por irresponsabilidade do próprio sistema. Porque se botar o horário dentro de que comanda a Secretaria de Transporte, a população sabe o horário que vai passar o ônibus, está lá aguardando. Mas a população sabe que o ônibus passa lá 11 horas. Aí vai para lá, 10 para 1, 10 para as 11, 15 para 1, 20 para 11, está lá esperando. Dá 12 horas, 1 hora, e o carro não passa. Ninguém é cabreiro, vamos dizer assim, nenhum cidadão pode ser tão humilhado quando que as empresas de transporte botam de goela abaixo no sistema de transporte em Feira de Santana. E eu sou um ferrenho, porque aqui nessa tribuna eu consegui, através daquele projeto, essas duas que estão aí, essa Rosa e essa São João, porque tinha uma tal de uma princesinha aqui, que andava pegando fogo, quebrando no caminho, não conseguia fazer mais nenhum horário. Lutei, e até o dia que tirou, foi embora, não voltaram mais, e aí veio essas duas. O projeto na época era para 4 empresas. O Ministério Público, junto ao Ministério Público, autorizou fazer licitações para 2 empresas. Senão ainda estava aquela princesinha aí, ainda caindo dos pedaços e batendo os motores no meio da estrada. Senhores e senhora, vamos botar os pés no chão. Ô empresa São João, empresa Rosa, você não quer não? Vocês têm um prazo para vocês deixar a Feira de Santana. Depois que contratar mais 2 ou 4 empresas para assumir o sistema, vocês podem ir embora. Porque vocês têm um contrato com
o sistema em Feira, com a prefeitura, com a população de Feira de Santana, e não pode estar deixando a população. O pessoal da zona rural está liquidado. O pessoal da zona rural está liquidado. O sistema de transporte na zona rural não tem mais, acabou. E eu vou levar eu vou retornar ao Ministério Público. Eu vou acionar o Ministério Público. O Ministério Público tem que entrar na questão para nos fazer retornar e botar os ônibus na zona rural de volta, que as linhas estão todas deficitárias. Então, senhor presidente, eu vou votar no requerimento do vereador Alberto Neri, porque entendo que precisa imediatamente da renovação e colocar mais transporte em Feira de Santana. Com a palavra o vereador João Bililio. Mais uma vez, um bom dia a todos. Senhor presidente, meus nobres vereadores e vereadoras, o vereador Alberto Neri foi muito feliz nessa colocação, na indicação desse requerimento. E eu concordo piamente com o nobre colega vereador. Com essa diminuição desses 20 ônibus nos últimos dias, fiquei sabendo ontem que prejudicou também uma linha no Parque Lagoa Salgada, que passa pelo Fazenda Pau Ferrado. Portanto, é inadmissível. Já pagamos uma passagem caríssima e com um atendimento de pequena qualidade. Parabéns, vereador Alberto Neri, pelo requerimento, pela indicação, porque o trabalho do vereador é esse, é fiscalizar e cobrar. Quem não pode pagar mais do que já paga é a população feirense, é o povo que nos elegeu, é o povo que nos dá sustentabilidade ao nosso mandato, um povo carente e sofredor. Portanto, ainda hoje nessa tribuna, momentos atrás, eu falei que foi retirada uma linha que passava via Fazenda Pau Ferrado. Portanto, Alberto Neri está correto, eu endosso as palavras dele, apoio, endosso, voto favorável ao requerimento e digo, empresa Rosa, empresa São João, vamos trabalhar, fazer cumprir o contrato. Tem um contrato vigente, portanto tem que ser mantido. Se não está aguentando com um pote, arreia, tira a rodia. Meu muito obrigado a todos e voto favorável ao requerimento. Senhor presidente, votação. Em votação, requerimento. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado o requerimento por unanimidade dos presentes. Requerimento de número 10, 2020. Em nossa Constituição, no artigo 196, garante a saúde, sendo um direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doenças e outros agravos e o acesso universal. Também a Constituição Federal, em seu artigo 5º, determina que o direito à vida é inviolável, estando acima dos outros interesses ou divergências, sendo dever do poder público fornecer condições que assegurem a saúde e a vida da população. De acordo com informações da população local, após visita em alguns distritos de Feira de Santana, verificamos reclamações de falta de fornecimento de medicamentos na rede, serviço de ambulância na região muito precária. A comunidade afirma que, em muitos casos, é necessário pagar um transporte particular
para levar um paciente à unidade mais próxima. Existiram queixas também sobre a falta de atendimento médico de algumas especialidades, como atendimento odontológico. Relatos como este foram recorrentes nos distritos de Jaíba, Matinha, Jaguara e Bonfim de Feira. A população dos referidos distritos e nas localidades próximas clamam pela melhoria do atendimento à saúde na região e também para maior comodidade, vez que as famílias são obrigadas a deslocarem-se para outros bairros quando necessitam de atendimento médico, por vezes com auxílio de vizinhos ou através de transporte público. Diante do exposto, da necessidade da população do bairro de ter acesso ao atendimento médico, aliado ao compromisso da administração em solucionar os problemas municipais, apresenta-se a presente proposição. Entendendo ser importante para qualquer município, o vereador que esta subscreve e requer obedecidas as normas regimentais, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, para que, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a ilustríssima senhora Denise Mascarenhas, para que informe essa casa as seguintes indagações. Existe algum critério para a distribuição de ambulâncias no distrito de Feira de Santana? E qual quantidade está relacionadas às ambulâncias do distrito de Feira de Santana para cada um deles? Existem critérios para a distribuição? Quais medicações são direcionadas para os distritos de Feira de Santana? Quais especialidades que compõem as unidades de saúde dos distritos? Quais unidades de saúde do distrito têm atendimento odontológico? Vereador Alberto Neri, autor. Em votação, requerimento. Com a palavra, o vereador Roberto Torinho. Não sei, você quer ler sua opinião? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parabenizar o vereador Alberto Neri, que apresenta um requerimento de número 10/2020, pedindo informações referentes ao atendimento de ambulâncias nos distritos de Feira de Santana, como também a distribuição de medicamentos nas unidades de saúde e buscando informações referentes à prestação do serviço. A população se recorda, quando nós aqui denunciamos na casa, imagine, Feira de Santana tem quase 700 mil habitantes, a segunda cidade do estado da Bahia, a 34ª cidade do Brasil em número de habitantes, o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do Brasil. Nós temos 200 mil veículos inscritos no Detran de Feira de Santana. Nós temos quase 100 mil motocicletas rodando nas ruas de Feira de Santana, o que tem causado uma grande quantidade de acidentes de trânsito e deixado sequelados. Tem dias em Feira de Santana que só tem 2 ambulâncias do SAMU rodando na cidade de Feira de Santana. Eu denunciei, trouxe as placas, fomos até a Secretaria de Saúde, acompanhado de vereadores. A secretária de Saúde confirmou de que realmente naquele dia só existiam 2 ambulâncias rodando em Feira de Santana. Isto é uma irresponsabilidade sem tamanho. Uma cidade como Feira de Santana, onde hoje, se acontecer um acidente, as pessoas ligam, os atendentes lá querem saber, o paciente está vivo, o coração está batendo, qual é a pulsação. Outro dia uma pessoa me relatou um fato, o atendente queria saber qual era a pressão arterial, ou seja, a pessoa que estava pedindo o SAMU deveria ter conhecimento ou ter um estetoscópio, um aparelho para medir, para informar a pressão arterial do paciente. Então, é extremamente lamentável a situação de abandono da saúde em Feira de Santana. E o vereador, no exercício do seu papel de fiscalizar, ele quer saber os critérios para a distribuição dessas ambulâncias, quais as medicações que são direcionadas para o distrito. Olha, vereador Alberto Neri, em boa parte das unidades de saúde do município, falta medicamentos básicos. As pessoas não estão conseguindo, pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos. Eu já denunciei
diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problema neurológico, que tomam esses medicamentos, chegam nessas unidades de saúde e não tem. Mas sabe por que não tem esses remédios? Porque roubaram 100 milhões de reais da saúde em Feira de Santana. 10 pessoas foram presas. Então o dinheiro que deveria ser destinado para a saúde e uma saúde de qualidade, caíram no ralo da corrupção. E a população pobre perdendo a vida. Quantas pessoas enterraram entes queridos? Quantos filhos enterraram pais e quantos pais enterraram filhos nos últimos anos em Feira de Santana? Para se conseguir uma consulta médica em determinadas unidades de saúde, e antes que me digam de que eu estou fugindo do assunto, nós estamos falando sobre saúde, sobre medicamento, sobre ambulância. Há unidades de saúde que a pessoa espera 3 meses para conseguir uma consulta, para fazer um exame em Feira de Santana, e ainda há quem diga de que a saúde em Feira de Santana está boa. Feira de Santana foi campeã no Brasil em casos de dengue. O número de dengue em Feira de Santana nos últimos anos foi infinitamente maior do que Salvador, a capital do estado. Então, vereador, vou votar no requerimento de Vossa Excelência, que o governo responda, que diga o porquê que a população está morrendo nas ruas de Feira de Santana, não tem viatura do SAMU. Peçam a Deus que não precisem ligar lá para a Secretaria de Saúde para precisar do SAMU, porque se pedir, corre o risco de morrer. Peça a palavra em votação, senhor presidente. Vou concluir, e não vai chegar viatura do SAMU. Muito obrigado. Com a palavra em votação, a vereadora Neinha. Vereador Carimiel, logo em seguida, Neinha. Por cordialidade, eu passo para a vereadora Neinha, senhor presidente. Se você quiser, eu vou falar. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, o requerimento do vereador Alberto Neri é um requerimento interessante, importante, mas se a gente não cuidar, aflorará agora daqui para frente todos os tipos de requerimento, como se as políticas públicas no município de Feira de Santana e os serviços prestados não estivessem acontecendo, não estivesse existente e não estivesse as portas abertas para a população de Feira de Santana. Nós sabemos que, por critério do Ministério da Saúde, nem todos os PSFs recebem cadeiras de serviço odontológico. O critério não é dado por nós. Inclusive, para se colocar um novo posto de saúde em uma localidade, ele recebe o que é chamado de distrito sanitário. E tem a área, em termos de território para poder ali estabelecer, e nessa área, nesse território, recebe um número de agente comunitário de saúde e o número do que ali está estabelecido para atender. Quando o vereador pergunta sobre a questão das ambulâncias, nunca a Feira de Santana faltou ambulância. Ainda que tenhamos e que tivéssemos a época de quando procurado ambulâncias em manutenção em oficina, e diga-se de passagem, realmente aconteceu com as ambulâncias do SAMU, que precisa de uma equipe especializada para trazer o conserto. Feira de Santana foi uma das primeiras cidades na Bahia e no Brasil a receber o SAMU, sendo inclusive referência nacional. E como foi louvável, e todos foram convidados para ver que em Feira de Santana estava fazendo a distribuição, a descentralização das bases de SAMU, ao qual colocou uma base norte ali no Oyama Pinto, na região do Campo Limpo, para atender a região norte. Descentralizou também, colocando na sede da Prefeitura de Feira de Santana uma nova modalidade para dar resposta a tempo aqui no centro da cidade. E nós também fizemos indicações e pedidos para que também a administração pública municipal possa descentralizar, levando ambulância também para a Zona Sul, a região do Tomba. Todo mundo sabe como o SAMU sofreu com as suas ambulâncias, que ao chegar no Hospital Geral Clécio Andrade, as macas do SAMU ficavam presas lá dentro,
Porque quando levava o paciente, não tinha maca dentro do Hospital Geral Cleide Andrade e ficava ali retido. Não é que não tinha maca, mas o número e demanda do que ali chegava era muito, muito grande. Também na questão das necessidades e especialidades que compõem as unidades de saúde do município de Feira de Santana, nem todas as unidades têm especialistas. Porque o programa de saúde da família, ele já tem uma equipe mínima, que é feito do clínico, um enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, e existem lugares que tem um prédio, que tem 1, 2, até 3 programas de saúde da família naquela unidade. Acontece isso no Campo Limpo, acontece isso na Mangabeira, e dentro daquilo que o médico visualiza como necessidade de consulta com o especialista, vai para a central de regulação e faz as suas descrições, sabendo todos que em Feira de Santana, na área de cardiologia, houve pouco interesse daqueles que queriam fazer parte do chamamento público para atender, mas nunca deixou Feira de Santana de ter hoje a maior cobertura de saúde em termos de mais de 100 PSFs, 8 policlínicas, 24 horas atendendo no município de Feira de Santana, toda uma rede de saúde mental como o CAPS, toda uma rede de CEL para atendimento odontológico, e também existe programa de saúde da família que tem a cadeira odontológica. Mas, entendendo que a colocação do vereador Alberto Neri é digno do governo fazer um encaminhamento de resposta, de que não tem nenhuma dificuldade da secretária Denise Lima Mascarenhas trazer as respostas, com certeza ela vai amparar esse requerimento com todo cuidado, com todo denodo, e vai encaminhar para o nobre vereador Alberto Neri, e eu faço questão de votar favorável para chegar aqui às respostas. Na questão do que o vereador Alberto Torinho, que é candidato a prefeito, fica falando sobre desvio, mas não tem prova, mais uma vez, são questões inócuas, infundadas, deselegantes, e mostra que realmente ele está perdendo equilíbrio. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado o requerimento por unanimidade dos presentes. Eu queria ter um vice-líder. Já é de Neri de novo agora. Requerimento número 11, 2020. Senhor presidente, a educação pública é um direito de todos, sendo assegurada pela Constituição Federal de 1988, conforme declara seu artigo 205. Como divulgado na imprensa e confirmado por moradores do distrito de Maria Quitéria, que conversaram com o mandato do vereador Alberto Neri, a Escola Municipal Vasco da Gama, localizada no referido distrito, está com reforma parada. O espaço provisório não tem infraestrutura necessária para atender os estudantes. Conforme subscreve o regime interno dessa casa, o vereador vem fazer as seguintes indagações. 1. Qual a previsão de entrega da Escola Vasco da Gama, no distrito de Maria Quitéria? 2. Qual construtora foi contratada para a reforma da referida escola? Qual o valor já foi pago pela reforma? Qual era a previsão contratual para a entrega da obra? Que medidas foram adotadas contra a construtora que abandonou a obra da Escola Vasco da Gama? Para onde foram transferidos os alunos da Escola Vasco da Gama? E 5º, quantos alunos estudam na Escola Vasco da Gama? Vereador Alberto Neri, autor. Em votação, requerimento. Com a palavra o autor. Triste história, rapaz. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi, inclusive, para falar referente ao requerimento, porque durante o início das aulas, houve, inclusive, uma manifestação dos pais de aluno reclamando que a mudança desse colégio para onde os meninos foram designados está em torno de 13 a 14 quilômetros. Então, eu queria, além da aprovação, solicitar aos senhores, para ver se pode fazer um elo com o prefeito, para disponibilizar um veículo, porque 13 quilômetros para o pessoal ir andando é dispendioso. Então, vê a possibilidade de atender a reivindicação do pessoal, até ele apresentar o requerimento solicitado, né, sobre a previsão da entrega da escola, qual a construtora foi contratada para a reforma
da referida escola, qual o valor já foi pago pela reforma, qual era a previsão contratual para a entrega da obra, que medidas foram adotadas contra a construtora que abandonou a obra da Escola Vasco da Gama, para onde foram transferidos os alunos, quantos alunos estudam nessa escola. Então, eu gostaria que os senhores que têm acesso ao prefeito e que representa aqui, pudessem estar reivindicando até a conclusão ou a apresentação do requerimento, está atendendo a reivindicação das mães que estavam no dia de segunda-feira, na segunda-feira, fazendo manifestação para providenciar um transporte para os alunos. Muito obrigado. Peço a fala em votação, senhor presidente. Eu queria só dar uma informação, senhores vereadores, que toda obra que acontece na cidade, a lei obriga a ter uma placa falando do valor da construção, falando do prazo de entrega e também denominando o nome da empresa que está construindo. Eu acho que praticamente todo o requerimento consta na placa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Olha, tinha uma empresa que foi contratada, só que a empresa abandonou o serviço e o prazo de entrega terminou sendo expirado. Então, o que nós estamos querendo é o esclarecimento em razão do fato que ocorreu. Eu entendo que a questão maior aqui, que Vossa Excelência vai obter informação, é exatamente qual a providência tomada pela Prefeitura com relação à mudança de empresa. Com a palavra, o vereador Carimiel. Senhor presidente, basicamente, já foi, o senhor falou o que eu ia dizer. Nesse caso do requerimento, poderia ser um ofício. Nem precisaria ser um requerimento. Através de um ofício, por quê? A placa da obra já estava no lugar. A questão do número de matriculados sai agora em fevereiro, porque abriu as matrículas agora para os novos alunos, só agora tem a verdadeira visão de quantos alunos ficou matriculado na escola municipal, lá na Vasco da Gama, ali no distrito de Mariquitéria. Em terceira colocação, quem abandonou a obra foi a empresa. E a prefeitura notificou, chamou a segunda, que não tinha interesse, e tem chamado a terceira para poder assumir a obra. Então, no caso desse requerimento, também não tem dificuldade nenhuma de aprovarmos, mas poderia ser um ofício pedindo informação, que nem seria para o governo ser uma questão de requerimento. Com um ofício, vereador Cássio do Peixe, a prefeitura responderia tranquilamente, porque a obra está no lugar, o número de quem se foi matriculado na escola sai agora, no final de fevereiro, ainda está em período de matrículas, e o custo que já foi pago também está lá na placa. Agora, a prefeitura ia dizer se já chamou a segunda, a terceira para assumir. Então, um ofício poderia trazer essa resposta tranquilamente. Vamos votar favorável, porque não é um requerimento que traga transtorno nenhum de trazer a comunicação pública sobre esse assunto. Senhor presidente, peço a palavra em votação. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Ataíde, no momento, líder do governo. Senhor presidente, analisando os requerimentos, primeiro, para a Secretaria de Transporte. Não vejo por que o secretário não responder. À altura, não tem nada que não possa ser respondido. Foi aprovado. Segundo, Secretaria de Saúde. Tudo que o vereador quer saber, se realmente está acontecendo, eu tenho certeza que está. O governo tem certeza que está. E a secretária também sabe que está. Pode ter alguma dificuldade de algum setor, nada demais ela responder. Está aí aprovado o requerimento do vereador. E da educação, pela mesma linha. Eu vi matéria sobre isso, conversei com o secretário sobre a matéria, e para esclarecer, não vejo nada demais. O governo, através do seu secretário, também responder a casa e responder à sociedade através do vereador. Era só a intenção e a gente vamos votar para a aprovação do requerimento, senhor presidente. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado o requerimento por unanimidade dos presentes. Moção número 1, 2020. Venho, senhor presidente, através dessa apresentar perante essa Casa Legislativa, moção de repúdio ao filme A Última Tentação de Cristo, do grupo Porta dos Fundos, oferecido pelo Netflix no Brasil. Às vésperas do Natal, o filme retrata a figura de Jesus Cristo como homossexual de esquerda. O filme sugere uma relação homossexual entre Jesus e Satanás e põe Deus, Maria e José como triângulo amoroso. O enredo também satiriza algumas passagens bíblicas importantes. O Brasil é um povo de maioria cristã e a obra ofende essa crença porque os princípios e os valores pregados e ensinados pelo cristianismo não estão alinhados com essa prática. Há, naturalmente,
por trás de uma ideia de um direito de liberdade de expressão, uma ofensa muito grave aos costumes cristãos. Por isso, entendo que se trata, sim, de um ato de intolerância religiosa, travestido de liberdade de expressão. Uma garantia constitucional não pode jamais ferir outra. A atitude da Porta dos Fundos fere a liberdade religiosa e deforma profundamente o autêntico conceito de arte. Os cristãos de todas as confissões devem se unir em defesa dos valores fundamentais da fé e expor seu veemente repúdio ao filme, ao Porta dos Fundos e à própria Netflix. Não podemos ignorar o fato de que o Brasil é um país cristão, sua história e fundação estão vinculados ao cristianismo. A partir do momento que esses valores são ridicularizados ou colocados num contexto de possível ridicularização, entendo que há ofensa. A divulgação feita nas redes sociais do Porta dos Fundos faz uso de passagens bíblicas de forma distorcida. Uma delas diz: não cobiçarás a mulher do próximo, mas se for de Deus, cobiçarei sim. Em um dos trechos do filme, Jesus, interpretado por Duvivier, aparece tomando chá alucinógeno e se questionando sobre sua própria missão na Terra. O pastor Renato Vargens, sênior da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, no Rio de Janeiro, diz que o Porta dos Fundos já passou dos limites há muito tempo e os acusou de blasfemar contra Cristo de forma assintosa. O grupo, composto por esquerdistas, adota fala em tolerância, contudo, são os primeiros a destilarem ódio e zombaria para com os cristãos. Se não bastasse isso, essa companhia de humor tem cometido repetidamente crime de vilipêndio à fé, previsto no artigo 208 do Código Penal. Portanto, diante do desrespeito para com a religião alheia, espero que o Ministério Público se posicione contra estes senhores. O que esse grupo de comediantes fez e faz nunca foi e jamais será liberdade de expressão. Antes, pelo contrário, isso é crime e precisa ser punido com o rigor da lei. Se as autoridades não se atentarem para tal manifestação de intolerância travestida de humor, corremos o sério risco de perdermos um dos mais belos traços da nossa gente brasileira em relação aos outros países do mundo: a capacidade de conviver harmoniosamente com as diferenças. Cabe a nós, como cidadãos, cobrarmos dos nossos representantes políticos uma firme posição. Não é uma questão de representantes políticos, uma firme posição. Não é a questão de censura do pensamento das minorias. É a preservação de respeito à pessoa humana com suas crenças que eles estão tentando lentamente e abruptamente destruir. Diante destes e outros fatos, surgiram uma moção de repúdio por esta Casa da Cidadania de Feira de Santana contra o filme A Última Tentação de Cristo, do grupo Porta dos Fundos, oferecido pelo Netflix, Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2020, Edivaldo Lima dos Santos, PP, vereador, autor. Em votação a moção. Falar em votação, senhor presidente. Com a palavra o vereador, autor. Logo em seguida, Roberto Tourinho. Senhor presidente, nobres vereadores, vejam o que está aqui nas minhas mãos é a Constituição Federal do nosso país. No seu artigo 5º e seu inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício do cultos religiosos, garantida na forma da lei proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É inviolável. Eu quero dizer, senhor presidente, que essa moção de repúdio que apresento a esta casa é justamente, senhor presidente, o desrespeito que esse filme e apresentado pela Netflix, quando nas vésperas do Natal, senhor presidente, o filme retrata a figura de Jesus Cristo como homossexual, de esquerda,
O filme sugere uma relação homossexual entre Jesus e Satanás. Senhor presidente, eu entendo que este filme, os autores, eles ultrapassou todos os limites que poderia ultrapassar, senhor presidente. Não dá para os cristãos desse país, dessa nação, se calar diante dessa aberração. Olha o que esses elementos, filho de Satanás, colocou, que Jesus Cristo teve relação sexual com Satanás. Esses endiabrados filhos de Satanás, eles deveriam ter respeito, ele deveria respeitar a nação brasileira, que é mais de 90% de cristão. Veio atingir, ou tenta atingir, a fé dos cristãos deste país. Veio atingir a minha fé, e veio atingir a fé de mais de 90% de cristãos desse país. E eu quero perguntar, será que o povo brasileiro não se sente, ou não se sentiu humilhado por esses filhos de Belial, filho de Satanás, que desrespeita o nosso Jesus Cristo, o qual um dia eu aceitei como meu Salvador? E esses elementos foi profundo. Essa porta dos fundos, apresentada pela NET, foi além dos limites, e que precisa ser repelido pela a lei brasileira, pela justiça do meu país. Como várias associações evangélicas e católicas entraram na justiça, e a justiça deu a liminar proibindo este Satanás do inferno que apresentasse. Mas veio outro por cima e dá outra liminar para continuar. Mas aí ganha a maioria, vence-se a maioria, e vence quem está do lado do general que não perde nenhuma batalha, que é o grande Salvador do mundo. Então, senhor presidente, eu peço aos vereadores, e aqui eu peço aos vereadores da bancada evangélica, que mais de 7 vereadores evangélicos aqui, e eu só estou vendo nesta casa 2 vereadores evangélicos. Os outros que estavam agora mesmo no plenário desta casa já não se encontram mais. É porque é a favor ou contra? Vai votar contra ou vai ficar do lado de Satanás? Eu quero saber da bancada evangélica daqui desta casa, que não vai se levantar a voz. Eu quero agora conclamar, senhor presidente, é a bancada evangélica que todas as vezes aqui, a maioria das vezes, se omite, senhor presidente. Mas aqui eu estou vendo 2, o vereador Cadmiel e o vereador Robertinho da Vassoura. Eu quero ver se as vossas excelências, eu estou direcionando à bancada evangélica, que vereador, o tempo encerrou, vereador. Concluindo, senhor presidente, que pode muito bem, esses 7 vereadores, a bancada evangélica aprovar esse projeto, essa moção, vereador, esse repúdio a esse lote de Satanás do inferno. Mas Jesus Cristo, ele não é homossexual. Homossexual é Satanás e todos aqueles adeptos dele. Com a palavra, o vereador Roberto Tourinho. Eu gostaria de chamar a atenção para que os senhores sejam regimentais, cumpram os horários, para não ficar toda hora a gente pedindo para encerrar. O senhor é mestre nisso. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós não estamos aqui nesta casa discutindo a preferência religiosa de quem quer que seja. Aqui nós temos evangélicos, aqui nós temos católicos, aqui poderíamos ter espíritas, poderíamos ter representantes de religiões matrizes africanas. Nós somos eleitos vereadores para defendermos o interesse do povo. Em determinados momentos, nós poderemos aqui nessa tribuna manifestar a convicção pessoal.
Eu sou católico, praticante, frequento regularmente a missa. Minha esposa é evangélica. Eu vou com ela à igreja que ela profetiza a sua fé, da igreja presbiteriana, conservadora, e eu sou católico. Mas eu não posso achar que o meu pensamento religioso sobrepõe ao dela ou o dela sobrepõe ao meu. Eu posso não concordar com nada disso que foi dito no filme. Eu posso não concordar. Mas a Constituição do país, ele diz, lá no artigo 5º, nos direitos individuais, está lá no inciso 9º, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. A Constituição diz que ele pode fazer isso. Eu posso não concordar. O Netflix é um canal por assinatura, onde aquelas pessoas que querem assinar e pagar vão assistir. Se a pessoa, por exemplo, não quer, não assiste. Eu, por exemplo, assisto filmes e documentários no Netflix, mas nunca quis assistir esse produzido pela Portas do Fundo, porque não me interessava. Se não me interessava, eu não fui assistir. Uma outra observação. O vereador faz aqui uma moção e diz na moção: o grupo é composto por esquerdistas, adora falar em tolerância com tudo. Isto é um preconceito político. E aí? A pessoa não pode ser esquerdista? A pessoa não pode ter preferência de ser de direita, de esquerda, de centro, ou não gostar de política? Isto é um comportamento preconceituoso. Aonde é que se diz que quem tem ideias de direita é puritano, ou quem tem ideias de direitas é avançado, ou quem tem ideias de esquerda deve ser crucificado? Então eu não vou votar nessa moção, porque eu particularmente penso que a minha convicção é que me basta. Eu não vou me deixar levar se alguém num filme diz que Jesus é homossexual, porque para mim Jesus foi aquele, o Filho de Deus, o prometido Messias, que veio exatamente para redimir os pecados. Mas e aí? E o ateu? E o ateu que não acredita? Aí eu vou brigar com o ateu? Eu vou convencer o ateu? E o espírita, que exatamente acredita de que os espíritos podem vir conversar com os vivos? Lá na Bíblia Jesus diz, quem está aqui, falando da passagem de Lázaro, os que estão aqui não vão para o lado de lá, os que vão para o lado de lá não vêm para cá. Então, senhor presidente, eu não posso votar numa moção dessa natureza, porque o vereador, se desejasse, ele estaria livre para chegar, em nome dele, mandar a ação, ou entrar na justiça, ou denunciar. Mas aqui não, aqui é uma moção em nome de um colegiado, em nome de um poder que eu particularmente torno a repetir. Eu não concordo com o filme, eu posso não concordar com a estrutura, mas isso não me faz superior àqueles que assim entendem, àqueles que assistem, ou aqueles que vão. Então, senhor presidente, isso é uma opinião pessoal do vereador que eu respeito. Voltaire, filósofo francês, já dizia: posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas lutarei até a morte pelo direito de dizer. O vereador tem total direito de expor sua opinião, mas a opinião dele não quer dizer que deve ser comungado. Meu voto é contrário. Peço a fala de votação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cadmiel Pereira. Triste fim de Policarpo Quaresma. Que tragédia. Quer dizer que um grupo de teatro sente-se no direito de fazer uma peça
dizendo-se ser arte e cultura, bota o nosso Senhor Jesus Cristo como homossexual, bota os discípulos chegando embriagado na Santa Ceia, bota a Santa Maria como prostituta e é tido como cultura uma desgraça dessa. Isso que é arte do demônio. E isso é liberdade de expressão. Eu queria um corajoso desse fazer isso com Maomé. Eu queria ver um corajoso desse no Brasil fazer com Alá, para ver o que os muçulmanos, os islâmicos, iriam dizer para ele sobre o que é arte. Eu queria ver. Mas como Jesus Cristo prega a paz, o amor e o perdão, aí pode esculhambar na terra, abaixo do Equador, tudo pode. Ao ponto de um presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que também ele vê como liberdade de expressão. Pode fazer o filme tocando terror, esculhambando. Então, já que é assim, pode fazer o filme estuprando crianças. Assiste quem quer. Pode fazer um filme matando homossexual no filme. Assiste quem quer. Pode fazer um filme violentando, acabando com tudo, porque é arte. Assiste quem quer. Isso não é liberdade de expressão? Isso é ignorância. Isso é um crime. Agora imagina alguém fazendo um discurso dizendo que não concorda com LGBT. Intolerância religiosa. Algema para ele. Açoite nele. Pau nele. Mas Jesus Cristo, ao qual que não é questão de evangélico, é questão dos cristãos, é questão de respeito, porque se fosse um filme também, acabando com valores das religiões de matriz africanas, nós não poderíamos concordar. É um desrespeito, é um crime, e o regimento interno dessa casa dá o direito de fazer moção, aprova quem quer, vota a favor quem quer, vota contra quem quer. Mas eu chamo agora e alerto. Eu chamo agora e peço alerta a você, pastor, a você, bispo, a você, apóstolo, que leva todo e qualquer tipo de criatura para os púlpitos da igreja para pedir voto. Eu chamo a atenção dos negociadores da fé. Aí depois não sabe por que acontecem aberrações. Aí está lá no Congresso, pessoas apresentando projeto de lei, como apresentou a proposta de estatuto, de constituir a família do século XXI. Foi um deputado, foi ontem. E o que é que diz lá a proposta? De que, a partir de agora no Brasil, pode aceitar o casamento de pessoas de pessoas da mesma consanguineidade, ou seja, irmão com irmã, pai com filha, tio com sobrinha. É proposta, está no Congresso, receberam o voto. E se você for ver, muitos deles receberam o voto daqueles que tinham um discurso de princípio cristão, mas votam naquele que chega lá, vai ter atitude contra o cristianismo. No outro artigo, sabe o que é que fala? Que pode ter no mesmo casamento, um casamento com 2, 3, 4 ou mais pessoas, no mesmo casamento, com o codinome poliamor. Quem quiser votar, vote contra. Abstenha-se. Mas ninguém aqui está infringindo a lei, está usando o instrumento legal do regimento interno dessa casa, em dizer que os cristãos e os evangélicos têm valor de sagrado, e está garantido na Carta Magna, no seu artigo 5º, do livre culto e do respeito que pode ter ao seu valor de sagrado. Nós não estamos tirando o direito de ninguém, mas não vamos aceitar que venha tirar o nosso direito de respeito que é nosso sagrado. Maria, os discípulos, Jesus Cristo, Deus, se não tem valor para você, para mim, para muitos e milhões tem, e tem que ser respeitado. O tempo encerrou, vereador. Em votação a moção. Senhor presidente, eu vou me abster do processo de votação. Os senhores vereadores que aprovam a moção
permaneçam sentados. Senhor presidente, vou constar minha abstenção nessa votação. A moção está aprovada pela maioria, sendo 2 votos contrários, aliás, 2 votos contrários do vereador Roberto Tourinho e João Bililio, e 2 abstenções dos vereadores Antônio Carlos Ataíde e da vereadora Eremita Mota. Moção número 69, 2020. Senhor presidente, venho apresentar perante essa Casa Legislativa moção de repúdio ao desenho infantil exibido na Netflix, que apresenta beijo homossexual. Um desenho infantil contém uma cena com beijo homossexual e está indicado como classificação livre na Netflix. Trata-se de um episódio na 2ª temporada de Os Três Lá Embaixo, Contos da Arcádia. O caso ganhou repercussão depois que uma mãe relatou nas redes sociais que se sentiu incomodada ao se deparar com a cena. Ela assistia a série animada ao lado do filho de 4 anos. No episódio, os personagens estão aflitos porque o mundo iria acabar em breve devido a uma invasão alienígena. Nesse contexto, 2 adolescentes relatam que temem que isso ocorra sem nunca terem sido beijadas. A cena seguinte mostra o beijo entre as duas. O Ministério da Justiça, que é responsável pelo sistema de classificação indicativa brasileiro, sabe que a política pública da classificação indicativa foi construída ao longo do tempo com a adoção de critérios. O desenho incentiva uma decisão infantil sobre a questão de relacionamento entre 2 mulheres. Uma leitora do site evangélico Pleno News denunciou a presença da animação na plataforma. Ela se mostrou chocada com a cena e relatou ao portal como descobriu o desenho. Estava vendo um desenho com meu filho de 4 anos na Netflix, classificado como livre, e teve uma cena de beijo na boca entre 2 meninas. Elas acham que o mundo vai acabar e decidem se beijar antes que isso aconteça. Achei totalmente inapropriado porque está classificado como livre. Entendo que é uma forma de influenciar comportamento. A mente da criança, semelhante ao corpo, está em formação, detalhou. A cena aparece no episódio 7 da 2ª temporada. Lançada em julho do ano passado, a série é produzida pelo diretor mexicano Guilherme Del Toro, responsável pelos filmes A Forma da Água, O Labirinto do Fauno e Hellboy. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2020, Edivaldo Lima, autor. O que me chamou a atenção nessa moção foi o número 69/2020. 69/2020 é o número da moção. Falar na votação. Em votação a moção. Com a palavra o autor. Bem, senhor presidente, nobres vereadores e vereadora, retorno à tribuna com esta moção que apresentei a esta casa. E é do livre pensamento democrático que esta casa vota em todos os projetos e todos requerimentos e moções que aqui o chega. Mas, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, olha, isso aqui é um relato de uma mãe. É um relato de uma mãe que estava com seu filho de 4 anos assistindo esse desenho infantil. E aí, qual era o que aparece lá? O desenho infantil mostrando como as crianças podem se tornar homossexual. É isso que está aqui, nobre vereador Roberto Tourinho. É isso que nós estamos colocando para esta casa, que aqui eu vejo que tem pais e mães de família. Aqui a maioria desta casa é de pais e mães de família que se respeitam e que querem o bem dessa nação, querem o bem da família. E nós não podemos aceitar que essa Netflix continue com suas artimanhas do inferno, querendo perverter as nossas crianças. Do mesmo jeito da primeira moção que nós aprovamos, querendo perverter, dizer que Jesus Cristo é gay. Agora é ensinar as crianças, é ensinar teu filho ser viado e viada. Você aceita ter um filho viado? Eu pergunto aqui
Alguém aqui ia de livre e espontânea vontade ter filho viado e viada? Eu pergunto. Quem tem vontade de ter um filho viado, um homem viado? Levanta a mão. Eu quero ver quem é. Eu não tenho, nobre vereador Roberto Torinho. Eu quero meus filhos, se nascer homem, é homem. E se nascer mulher, é mulher. Agora, querer a imprensa, desculpe, essa Netflix, querer ensinar os nossos filhos a ser viado e viada, me desculpe, e ainda ter voto favorável a esse cambado de Salafaia do inferno. Desculpe, meu nobre vereador, eu tenho respeito pela Vossa Excelência, mas eu discordo completamente de você dar um voto favorável a Satanás, porque ele falou que Jesus Cristo estava tendo relações sexuais com Satanás. Olha, peraí, rapaz, isso não é cultura, não. Isso não é expressão de liberdade, não. Isso é vagabundagem mesmo. Isso é safadeza. Não tem outra explicação, não tem outra palavra. Mas aqui, nesta casa, tem homem e mulher de bem, que não se rende a Satanás. Tem uns que ficam em cima do muro, bem verdade, nem para um lado e nem para outro, e outros é a favor, mas tem a maioria que é a favor da família, e a família vence, porque a família é a primeira instituição divina criada por Deus lá no Éden. Foi Deus que criou a família, e Deus criou o homem e a mulher, não criou dois homens para procriar, até porque o homem não tem útero. Homem não tem útero, homem nunca vai parir. E mulher, que é sapatona, nunca vai fazer filho. Me prove uma mulher sapatona fazer filho, ou me prove um homem parir. Ora, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos, vereadores, vereadora, por favor, vocês, esta casa cai no ridículo se não aprovar qualquer matéria dessa natureza a favor da família. Cai no ridículo, porque 99,9% dessa nação é família e ama a família, respeita a família, gosta da família, quer ter filho e multiplicar esse país, essa nação. Agora, eu fico triste com a bancada evangélica. Eu fico triste. Apenas 2 vereadores da bancada evangélica permanecem na casa para aprovar evangelho, para aprovar projetos dessa natureza. Vereador, o tempo de Vossa Excelência acabou. Os outros, eu peço a palavra, senhor presidente. O vereador Cadmiel e o vereador Roberci. Oi. Com a palavra, o vereador Roberto Torinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Edivaldo Lima, mais uma vez eu vou discordar de Vossa Excelência e vou encaminhar o meu voto contrário. Eu vou aqui exemplificar algumas situações. A ciência e a religião. Uma pessoa está em estado terminal numa UTI do hospital. E aí então aquela pessoa faz as orações e aquele paciente prontamente teve uma melhora, aquela pessoa confia, acredita em Deus, agradece a Deus pela melhora daquela pessoa. O médico acredita na ciência, que foi os medicamentos, que foram as ações que foram feitas, as cirurgias que fizeram com que. Mas o religioso, aquela pessoa acredita de que foi Deus, como o outro acredita de que foi Deus, mas que foi a ciência. Vou aqui citar um outro exemplo. O religioso e o que tem o respeito às opiniões diversas. Vossa Excelência é pastor e eu não vou e não me arvoro a discutir religião com Vossa Excelência. Efésios 5:31. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne.
No princípio de Deus. O homem e a mulher se unirão e serão uma só carne. Mas na lei dos homens, um homem com outro homem pode chegar no cartório e pode casar. Uma mulher com outra mulher pode chegar no cartório, pode casar e vai ter todos os direitos garantidos a um casal. Só não vai ter filhos, porque aí é princípio de Deus. A pessoa não vai ter filho, mas ele pode deixar o seu companheiro como dependente, ele pode colocar o seu companheiro como com os direitos aos bens. Isso é a lei dos homens, não estou falando da lei de Deus. E aí? Aí o vereador vira e diz assim: olha, porque para mim quem nasceu homem tem que morrer homem. Tá, e se não for, vai matar? E se uma pessoa nasceu mulher e que na sua vida teve uma preferência, e aí? Vai se matar, vai exterminar? O pai vai comprar um revólver e dizer para o filho: olha, vá lá e dê um tiro na sua cabeça? O pai vai virar para uma filha e dizer: vá lá e dê uma facada no seu coração? Não é assim, vereador. Nós temos que ter o respeito pela opção. Eu posso não concordar, como Vossa Excelência, mas isto não me faz melhor e não faz aquela pessoa inferior. E aí? Se, por exemplo, aqui alguém tivesse um filho que tivesse uma preferência sexual pelo mesmo sexo, eu então, digamos que um colega vereador dissesse: esse aqui é meu filho, eu então iria destratá-lo, eu iria dizer: você deveria estar morto, eu iria dizer ao pai que ele não soube criar. Eu posso dizer isso? Quem de nós poderíamos? E uma outra pergunta: Vossa Excelência é um pastor evangélico, e eu lhe pergunto, um homossexual quando chega na igreja de Vossa Excelência, ele é acolhido ou ele é repelido? A igreja acolhe ou a igreja bota para fora? Se uma lésbica, um homossexual ou qualquer outra religião batesse na porta da igreja e dissesse: eu vim aqui, o que é que se faz? Se chuta, se escorraça ou se acolhe? Jesus Cristo diz: eu não vim para os com a saúde perfeita, eu vim foi para curar os doentes. Se assim se entende que sejam doentes, aí é que essas pessoas devem ser acolhidas. Eu nunca vi nenhum aqui fazer discurso em período de eleição e dizer: não quero voto de homossexual. Eu nunca vi ninguém aparecer no rádio e dizer, e falar: se for lésbica, se for homossexual, não vote comigo não, porque eu não quero. Ninguém nunca disse isso. Se um eleitor bater na porta do gabinete de Vossas Excelências e disser: vereador, eu vim aqui para lhe apoiar, eu queria ver alguém virar e dizer: olha, saia daqui porque eu não quero o seu voto. Seu voto não me interessa. Eu sou contra. Você tem que ser morto, você tem que ser exterminado. Ninguém diz isso. Agora chega aqui e se acha superior a essas pessoas. Nós temos que ter o respeito. Eu repito, eu posso não concordar, mas não me faz mais importante do que essa pessoa. Se eu tenho uma posição de heterossexual, uma posição, não me tira o direito de respeitar uma pessoa que tenha uma outra preferência sexual. Meu voto é contrário, senhor presidente. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. Pela minha abstenção. Abstenção da Eremita Mota. Aprovado por maioria. Aliás, Tem pouca gente aí. São 4 votos. São 4 votos contra, porque 2 abstenções. 9. Vereador, eu quero me referir se tem 11 vereadores na Câmara. Tem 11 certinho só. A Câmara só está com... Aprovado por maioria, com 2 votos contrários, o vereador João Bililio e o vereador Roberto Torinho, 2 abstenções, vereador Carlito do Peixe e da vereadora Eremita Mota. Nada mais havendo. Senhor presidente, eu estou escrito na... Convido a todos. Vereador, são 12 horas e 24, Vossa Excelência ainda quer usar explicações pessoais? Só se fosse...
Nós vamos convidar a todos para ficar de pé, para prestarmos homenagem póstumas solicitadas pelos vereadores Roberto Torinho, e João Bililio. Homenagem ao senhor Jorge Leite e o professor Ademar. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o próximo dia 17.